Quem está aqui fazendo as nossas orações dos 30 dias de libertação e de bênção? Quem está fazendo? Levante a mão. Glória a Deus. Quem não está fazendo, comece, gente, comece. Ainda dá tempo de fazer os 30 dias. Vamos fazê-las aqui hoje, já? Kyrie eleison. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar, segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais, em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos. Vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Fala o seu nome e os dos seus filhos. Quiser dos netos também, tem gente mais velha aqui, né? Pode falar também, eu sou um deles. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai, e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosos. Assim, liberto por vós, o vosso protegido, suplicante, vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz,
o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Fale seu nome de novo. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o, pondo-o a salvo de todo mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora e Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória, e de todos os vossos santos. Amém. Vamos fazer a oração da bênção. Essa oração é uma oração da bênção de casas, lugares, campos. Então, nesse momento, quero que você pense na sua casa, no seu trabalho. Não é? Campo significa o lugar onde você trabalha, ou em algum lugar especial que você quer pedir essa proteção e essa bênção. Você que orou pedindo que todo malefício e toda maldade se retirasse em nome de Jesus. Visitai, ó Deus, a nossa casa, loja, escritório, e afastai dela os ataques do inimigo, que os santos anjos venham e nos guardem em paz, e que a vossa bênção fique sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, ordenastes aos santos apóstolos que implorassem a paz sobre todos os habitantes das casas que visitavam. Peço-vos que santifiqueis esta casa pela nossa oração confiante. Derramai sobre ela a vossa bênção e a plenitude da vossa paz. Entre nela a redenção, assim como entrou na casa de Zacarias, quando vós mesmos lá chegastes. Dai ordens aos vossos anjos, para que a protejam e afastem dela todos os poderes do mal. Concedei ainda que todos os seus habitantes vos agradem pelas suas obras virtuosas, a fim de que, chegada a sua hora, mereçam ser acolhidos na vossa morada celeste. Assim vos suplicamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, nesse momento nós pedimos toda proteção contra todo ataque diabólico que possa vir sobre as nossas vidas, nossas mentes, nosso trabalho, nosso coração, nossa casa, nossos sonhos. Teu poder, Senhor infinito, sabe, Senhor, tudo que precisamos, tudo que desejamos. E clamamos agora, Senhor, essa proteção infinita, que vem do Teu grande amor. Tu sabes, Senhor, tudo que traz tribulação ao nosso coração, tudo que traz ansiedade na nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que nos amarra, tudo aquilo, Senhor, que nos deixa, Jesus, enfraquecidos. Por isso, Senhor, nós clamamos o Teu poder e a Tua restauração. Vem com Teu Espírito nesta noite e enche cada espaço do nosso coração. Enche, Senhor, cada pedacinho da nossa vida com Teu Espírito Santo.
Infunde teu Espírito sobre todos aqueles que amamos, todos aqueles, Senhor, por quem oramos, todos aqueles, Senhor, por quem intercedemos. Infunde o teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nós clamamos essa chuva de água viva sobre nós. Água restauradora, Senhor. Precisamos ser restaurados. Restaura, Senhor. Restaura a nossa mente. Pede para Jesus ir restaurando a sua mente, restaurando a sua memória, restaurando agora de todo cansaço mental, de toda angústia. Existe uma frase que eu acho muito engraçado, que preocupação é algo que aumenta toda vez que a gente fica pensando nela. E muitas vezes o diabo vai dando para a gente coisas para se preocupar, e a gente fica pensando na preocupação, e aí ela vai crescendo também. E é preciso que uma hora a gente entregue, tire isso, porque não adianta nada. Jesus é muito claro com isso, ele fala, quem de nós pode acrescentar um côvado à sua altura porque se preocupou? Quem pode fazer um cabelo nascer na cabeça porque se preocupou? Pois é, remédio até nasce, mas porque você está preocupado. Eu tenho problemas, como é que eu vou resolver a coisa? E aí você fica pensando como se aquilo resolvesse. Não vai resolver. Claro, as nossas ações vão ajudar, mas preocupar-se não resolve, nos torna doentes. E precisamos que o Espírito Santo nos ajude, porque é fácil dizer, não se preocupe, não é fácil? Fala, não se preocupa não, entrega tudo para Deus. Fácil dizer isso. Não é tão fácil confiar absolutamente e entregar-se na mão de Deus. Então você vai pedir para Jesus ajudar, que a sua mente entregue agora toda preocupação. Toda preocupação. Você pode também pedindo para Jesus tocar pessoas que precisam aprender a viver a vida entregue na mão de Deus, muito mais do que preocupadas. Senhor, que a tua graça possa atingir agora a vida dessas pessoas, Senhor. E o teu amor infinito, Jesus, possa tocar cada um. Cada um. Age, Senhor, agora. Age com o teu poder. Tira, Senhor, agora todo peso, Senhor. Todo peso, todo peso. Fala, Jesus, tira o peso que está nos meus ombros, na minha mente. Tudo que eu fico olhando, como vai ser o meu futuro. Como é que eu vou resolver? Fala, Senhor, está na tua mão. Tudo agora está nas tuas mãos, Senhor. Quero pedir, Senhor, que o teu Espírito haja para tudo ser entregue nas tuas mãos, Senhor. Eu te entrego agora, Senhor. Eu te entrego, Senhor, te entrego. Tudo, Senhor, tudo. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu gosto muito de lembrar que quando Jesus revela para Santa Faustina o terço da misericórdia, apesar de que a gente não fala esta oração, mas a oração que ela diz que ele falou com ela foi: Jesus, aprenda a fazer teu coração dizer: Jesus, eu confio em vós. Fala agora: Jesus, eu confio em vós. Não sei como é que vou resolver algumas coisas não, mas eu confio em vós. Eu não sei como é que meu coração vai encontrar, Senhor, o que busca, mas eu confio em vós. Fale isso. Vai falando e deixando Jesus te mostrar coisas que você precisa dizer que você confia nele. Fala: eu confio em ti, Senhor, para o meu futuro, eu confio em ti, Senhor, para as minhas coisas, eu confio em ti, Senhor, para o meu trabalho, eu confio em ti, Senhor, pela salvação da minha casa, eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Entrega agora. Confia e entrega. Deixa o Espírito Santo te dar esta certeza de que ele vai dar conta de resolver as coisas que você não tem como resolver. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O mais ele vai fazer. Confia no Senhor e o mais ele o fará. Confia no Senhor.
Sem o Teu Espírito nós fraquejamos, sem o Teu Espírito, Senhor, nós vacilamos, sem o Teu Espírito nós cansamos, sem o Teu Espírito nós não enxergamos. Por isso pedimos, Senhor, o Teu Espírito para ver o caminho, para enfrentar as lutas, para confiar diante de toda contradição, para ter certeza da vitória, porque contigo está a vitória. Envia o Teu Espírito sobre nós agora, Senhor, e batiza-nos no Teu Espírito, inunda-nos com Teu Santo Espírito. Queremos ser conduzidos pelo Espírito, Senhor. Faz em nós um verdadeiro Pentecostes, Senhor. Dá em nós, Senhor, as forças sobrenaturais. Dá, Senhor, as graças extraordinárias. Tudo que vem de Ti, nós dizemos amém, eu quero, tomo posse. Quando a gente entra numa vibe de pensamento, às vezes a gente faz cada cilada. Quando a gente perde o controle do sentimento, a gente acaba reagindo, ferindo e sendo ferido. Quando a gente perde o controle do falar, aí então é um desastre completo. E aí, quando a gente perde o controle no agir, então é muito ruim. Mas se o Senhor controlar o pensamento, controlar o sentimento, controlar a sua língua e controlar a nossa ação, é o céu que começa dentro de nós mesmos. Senhor, eu te peço, manda Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, ser controlado pelo Teu Espírito, Senhor. Eu preciso ser controlado pela Tua graça. Os meus sentimentos precisam estar controlados pelo Teu Espírito, Senhor. A minha mente precisa estar controlada pelo Teu Espírito. Os meus lábios, Senhor, precisam estar controlados pelo Teu Espírito. Quantas vezes, Senhor, o homem velho controla minhas emoções. Senhor, eu peço, manda o Teu Espírito para que controle todas as coisas no meu ser. Quantos relacionamentos, quantas conversas, quantas situações seriam diferentes se estivéssemos sendo controlados pelo Espírito. Controla, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, vem controlar meu ser. Vem me controlar para que eu possa ter a palavra certa, o pensamento correto, a atitude certa. Controla-me, Senhor, e alabaricanta. O Senhor quer dar sabedoria para muitas pessoas hoje aqui. Se você sente que precisa de sabedoria, que você muitas vezes não tem a palavra certa e acaba criando mais confusão, pede ao Senhor agora este presente do Espírito Santo. Eu preciso dessa sabedoria. O Senhor faz me lembrar o livro da sabedoria. Há um tempo debaixo do sol para cada coisa. Há o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de agir, o tempo de esperar, o tempo de chorar, o tempo de sorrir. Quando a gente não tem a sabedoria do Espírito, a gente inverte os tempos e perde a chance de fazer um bem maior para nós mesmos e para aqueles que vivem ao nosso redor. Nesse momento, fala para o Senhor, eu preciso dessa sabedoria, Espírito Santo. Concede-me saberes. Dá-me que eu tome a decisão quando preciso falar. E dá-me, Senhor, que eu saiba o momento de me calar. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava com uma pessoa que era uma pessoa difícil. Era uma pessoa de uma personalidade difícil, que explodia e assim, não comigo, mas eu via e o pessoal tinha até medo, porque era uma pessoa muito... E eu trabalhei com essa pessoa, eu prestava serviço para ele e ele tinha vários negócios. E eu era um especialista naquela área de negócio. E algumas coisas começaram a assim, ter algumas dificuldades, dependiam de bancos, dependia de um monte de coisa. E a gente
teve uma série de reuniões e algumas delas as pessoas, na minha opinião, estavam dando indiretas, falando coisas que eu achava que era muito maldoso, e eu ia ficando nervoso. E aí ele, que era considerado a pessoa explosiva, dura, não falava nada. Às vezes mandava essas mensagens no WhatsApp, eu lia aquela mensagem e falava, não acredito que essa pessoa teve coragem de falar isso. E encaminhava, não é, evidentemente, para a pessoa que eu prestava o serviço para ela, que era o dono dos negócios, mandava para ela. E aí, quando estava um dia, eu falei, mas você não ficou bravo? Eu fiquei furioso. Eu falei, isso me deu raiva. Essa pessoa falou isso, falou aquilo. Aí ele virou para mim e falou, lê de novo. Aí peguei no WhatsApp, li de novo. Falei, falou isso. Ele falou, não, você sentiu que ele falou isso. Ele não falou isso. Ele falou exatamente o que está escrito aí. Agora, o resto é você que sente. Então, se você transformar teu sentimento naquilo que você lê, naquilo... Eu vejo as pessoas no WhatsApp. Como, às vezes, causa confusão. Vocês nunca viram confusão nisso? Tem gente que não usa, não tem problema. Mas, hoje em dia, como a maioria faz tudo por WhatsApp, quanta confusão, porque você lê com o teu sentimento. Às vezes, a pessoa realmente queria dizer aquilo. Mas eu não sou obrigado a aceitar aquilo para mim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a pessoa falou aquilo com aquela intenção, mas eu não preciso deixar meu sentimento dar aquele valor. Se a pessoa queria que fosse bem clara, porque daí eu ia ter certeza de que era aquilo. Eu não preciso trazer aquilo que não vai fazer bem para mim. E aí eu dizia, e ele falava, olha, é mais fácil resolver as coisas quando os teus sentimentos não estão dominados. E aí eu falei, mas isso é muito difícil. Passou umas 2 semanas, ele me deu um livro que era Controlar os Sentimentos pelo Espírito. Aí eu entendi como uma pessoa tão difícil, com uma cabeça tão difícil que eu convivia, às vezes não perdia esses momentos. Porque estava aprendendo, certamente. Tinha uma personalidade pior que a minha, eu sei que tinha, mas estava mais controlado que eu dos sentimentos. Controlar os sentimentos pelo Espírito é fundamental se a gente quer ir mais longe na nossa vida e ter mais saúde. Sabia? Saúde, porque tem coisas que você vai sentir, não vai ter como resolver aquilo, ou tomar decisão, ou falar o que você queria, vai jogar um monte de química na sua cabeça e no seu corpo inteiro, e vai tudo descompensado. Não descompensa? Olha, fica doente. Então, os sentimentos são fundamentais. Pede para o Espírito Santo agora, fala, Senhor, eu preciso muito que o Espírito Santo me controle. Muito, muito. Tem pessoas que precisam mais do que outras, viu, gente? Tem a ver com personalidade, tem a ver com história de vida, mas todos precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Dá-me essa graça, Senhor, dá-me essa graça. Se você ora em línguas, vai orando em línguas um pouquinho, pedindo ao Espírito Santo que faça isso, que controle isso. Vocês conhecem aquela história, que é uma historinha, não é verdadeira, do cara que tinha um grande amigo na faculdade, o amigo que era muito amigo, saíam juntos, e o amigo era mais pobre do que ele, às vezes eles saíam, ele pagava as contas. E esse amigo ficou muito rico. E muito rico, mas também muito zeloso pelo seu próprio dinheiro, para não dizer avarento, né? Cuidava lá demais. E esse amigo passou muita dificuldade, muita dificuldade. E ele tentou todas as formas, ele falou, olha, a melhor maneira eu ir atrás do fulano, que foi meu grande amigo da faculdade, falar para ele, olha, entrei numa enrascada, me enrolei, preciso de uma ajuda, você não me empresta um dinheiro para resolver isso? E aí ele preparou, mas aí ele falou, mas agora que ele está rico, ele ficou uma pessoa distante, diz que ele é muito avarento, não dá nada para ninguém, mas ele é meu amigo, aí decidiu, vou lá.
E aí ele foi para falar com o amigo e pediu dinheiro. No caminho ele começou a pensar, eu vou chegar lá, ele vai olhar para mim e vai falar assim, está vendo, você não estudou o suficiente, ficou burro desse jeito, agora você vem me pedir dinheiro. Aí ele falou, não, ele não vai falar isso. Continuou andando e começou a pensar, eu acho, e se eu chegar lá e ele falar assim, agora que você não fez a tua parte, não cuida direito das tuas finanças, você vem para cima de mim lembrar que eu sou teu amigo. Onde é que você estava quando nasceu meu primeiro filho? Nem veio aqui na minha casa, agora você vem atrás de dinheiro. E ele não vai falar isso. E foi andando, foi pensando, ele falou, não, ele vai chegar lá e fala assim, você veio aqui só para me pedir o dinheiro? Vá tomar banho, você não vai ficar aqui. E ele foi, aí a hora que ele bateu na porta, abriu a porta a esposa, falou, o fulano está aqui. Aí ele veio, o amigo veio para dar um abraço, ele falou, fica você com o teu dinheiro, faz o que você quiser com ele. E foi embora. É uma história, não é verídica, ou pode até ter sido, mas eu posso lhe garantir que os pensamentos precisam ser controlados pelo Espírito. Se a gente deixa, eles vão dominando a gente. Os sentimentos precisam ser controlados pelo Espírito, os pensamentos precisam ser controlados pelo Espírito. Nem preciso dizer que a língua precisa ser controlada pelo Espírito. São Tiago, ele até vai dizer que o homem que tem, o homem e a mulher, evidentemente, que o Espírito Santo controla a sua língua, é um homem perfeito. Quem diz isso é São Tiago, carta de São Tiago. E ele fala, a língua é um pequeno leme, igual num barco, que você mexe, ele leva o barco para lá, você mexe, ele leva o barco para lá. Quer dizer, é um membro pequenininho, mas que conduz todo o corpo. E aí eu sempre olho para essa palavra com duas vertentes. A língua, quando ela é para lançar sobre os outros coisas que não vão trazer benefício nem bênção, mas a língua que também traz malefício para a gente. Então, a língua é pior, porque ela proclama. Quando ela proclama, e aí eu quero que você escute bem. Fala para o seu irmão, escuta bem. O diabo não lê teu pensamento. Então, quando você proclama, e a tua língua é usada, ele pode usar a maldição que você falou, até a maldição que você se determinou. Aquela que você falou contra você mesmo. O diabo recebe o quê? Uma autorização, porque ele não pode agir. Mas você está autorizando. Por isso que nessa oração que nós fizemos hoje, a gente falamos dos malefícios lançados pelas outras pessoas, nos mal-olhados, que você poderia chamar de outro nome, essa é uma palavra muito usada no Brasil, mas poderia ser outra forma, que significa o quê? Alguém com inveja que deseja que o outro não tenha aquilo, ou que o outro perca, ou que quer o que o outro tem, ou nessa linha, ou qualquer uma delas. E quando você fala, ou quando falam, você abre uma porta, não só para a relação, quer dizer, o descontrole do espírito traz um problema, porque você acaba brigando com quem não precisava, você acaba agredindo mais do que falando uma verdade, você acaba transformando o teu sentimento numa verdade, e isso traz um transtorno na vida sua e do outro. Além disso, você ainda é usado pelo diabo, que é real e se usa das nossas palavras. Então, se o teu sentimento, se o meu sentimento, se o meu pensamento, se o nosso pensamento precisa ser controlado pelo Espírito, imagina a nossa boca. Faz o sinal da cruz na sua boca. Agora, isso exige um esforço permanente de pedir que o Espírito Santo haja e cuide de nossos lábios, mente e sentimentos. Nem falo agir. Porque o agir, a impetuosidade, minha mãe é testemunha disso. Na vida inteira eu tive que coordenar coisas.
Se só da renovação eu coordenei o quê? Coordenei o Estado, coordenei a Diocese, coordenei a Juventude pelo Brasil, coordenei as famílias pelo Brasil, coordenei a fé e política no Brasil. Se somar tudo esses anos, tudo aí, vai dar, sei lá, vai dar uns 20. Fora as coisas que eu coordenei no Estado. E eu sempre dizia, se alguém vem me pressionar e dizer que eu tenho que fazer uma coisa agora, mas não vá fazer mesmo. Porque ninguém vai me levar a ter um ato que eu não tive tempo de perguntar para Jesus, de pedir o Espírito Santo e de orar. Às vezes acontece, mas eu já me treinei a deixar que o Espírito Santo me ajude a não tomar atitudes imprudentes de forma impensada. Alguém aqui é muito impetuoso? Levante a mão, não tenha medo. Olha lá. Pois é, que o Espírito Santo controle o teu agir. Né? Logicamente, quem é impetuoso no agir, também às vezes é impetuoso no falar. Mas no falar quase todo mundo é, viu, gente? No falar quase todo mundo é. No sentir, nem todos. No pensar, nem todos. No agir, nem todos. No falar, quase todos. Mas, às vezes, a gente tem todos. E é preciso que o Espírito Santo faça isso. E aí eu quero colocar essas coisas que são diferentes. A gente não quer só o Espírito Santo como uma graça de serviço, que a gente chama de os dons carismáticos, que são dons que o Senhor nos concede para ajudar os outros. Estes dons são muito importantes, mas mais importante do que os dons que Deus nos concede para ajudar os outros, são os dons que o Senhor nos concede para agir em nós. Para agir em nós. Eu até vou pegar vou compartilhar, Áurea, se você autorizar, uma formação de um padre falando exatamente dos dons que agem dentro de nós. Dentro de nós. Porque nós estamos precisando muito. Que nós precisamos do Espírito Santo para nos dar profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, cura, libertação, mas estes daqui são para os outros. É para você curar os outros, é para você ser instrumento de libertação para o outro, é para você saber e ter sabedoria para falar com os outros. Mas os dons que são para nós mesmos, esses são fundamentais. E o Espírito Santo, ele não vem só para nos capacitar para a obra, ele vem nos transformar também a partir de nós mesmos. E é isso que a gente está pedindo para o Espírito Santo. Ser pessoas cheias do Espírito Santo significa que esses dons que ele envia hajam em nossas vidas. Hajam em nossas vidas. Eu preciso. Isso mudou minha vida, tem mudado e eu quero que mude mais. Eu preciso mais ainda. De verdade, eu preciso mais do Espírito Santo agindo em mim do que o Espírito Santo para eu ser usado por ele. Inclusive, muitas vezes acontece de nós ou de alguém não estar deixando o Espírito Santo fazer toda a obra dos carismas que são para nós, para si mesmo, e é ótimo para servir o próximo. Não é ruim também não, né? Porque não é impossível que uma água passe pelo cano sem deixar o cano molhado. Então, esta pessoa vai também recebendo graça. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque eu não posso só viver do Espírito que age para eu servir os outros e não dar a graça e a abertura para o Espírito que precisa agir em mim. Em mim. Fala, Senhor, manda o teu Espírito para agir em mim, Senhor. Para me dar graças que eu preciso para fazer toda a obra que precisa de controle na minha vida, Senhor. De controle na minha vida, Senhor. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu queria só ler esse texto. É Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Atos dos Apóstolos 4, 23. Quem trouxe pode pegar, quem tem no celular pode pegar também.
Gente, para quem tem dificuldade para carregar a Bíblia, porque vai para o lugar, está vindo de um escritório, não sei o quê, baixa o aplicativo, pelo menos, da Bíblia Ave Maria no teu celular, viu? Para pelo menos abrir nessa hora. E é de graça e compensa, tá bom? Só fica aparecendo propaganda, mas não tem problema. Vamos lá. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiam tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânime a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de vosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças e concedei aos vossos servos, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Dias depois, semanas depois, eles foram presos e foram ameaçados de que perderiam a vida se continuassem dizendo que Jesus tinha ressuscitado e aquela coisa toda. Deram-lhes umas varadas, que não deve ser nada assim de varada para corrigir criança, deve ter sido surras mesmo, e os soltaram, para mostrar que eles iriam morrer mesmo. Eles reúnem a comunidade, compartilham com a comunidade o que aconteceu, a comunidade junto com eles faz uma oração sobre isso, e aí o que eles pedem? Proteção? Não, eles pedem: manda o teu Espírito Santo para que aconteça a coisa mais ainda poderosa do que está acontecendo. E o que aconteceu? Ficaram cheios do Espírito Santo. Então, nós precisamos, todas as vezes que as coisas ficam mais difíceis e que a gente tem mais desafio, fazer essa oração e pedir mais o Espírito Santo para a gente ficar mais capacitado e mais cheio do Espírito para fazer o que tiver que fazer, custe o que custar. E a palavra fundamental nisso foi oração, expulsar o medo, e o resto foi ele que fez. Encheu-os do Espírito Santo, e eles começaram a agir de forma mais impetuosa e mais poderosa. Por isso que nós precisamos que o Pentecostes se renove, com essa mesma ousadia, porque Deus precisa fazer muito ainda em nós e através de nós. Vem Espírito Santo, vem Senhor Jesus. Amém.